TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá! Ceará apresenta redução de 3,57% da extrema pobreza em 2017. Mais 1.000 agentes vão reforçar a segurança do sistema penitenciário cearense. Atendimento da Defensoria na Praça do Ferreira foi direcionado à população em situação de rua. Defensores visitam comunidades próximas ao VLT. Conheça a Previdência Complementar da OAB Prev e a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. Na contramão dos números do Brasil e do Nordeste, o Ceará apresentou uma redução de 3,57% da extrema pobreza em 2017. O dado foi apresentado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPESC. De 2016 para 2017, o Brasil registrou um aumento de 13,9% de pessoas na faixa de extrema pobreza. Na região Nordeste, o percentual foi de 17,5%. No Ceará, o número não cresceu e caiu 3,57%. O estado fechou o período em 8,1% e foi o único a reduzir o indicador. Na região, os dados levam em consideração levantamentos do IBGE e são analisados pelo IPESC. Esse indicador ele é calculado levando em consideração a renda domiciliar per capita. Quem é o indivíduo em situação de extrema pobreza? É o indivíduo que detém menos de R$ 85 mensais per capita no seu domicílio, para cada indivíduo, para dispendiar com todas as suas despesas, seja de alimentação, de vestuário, de lazer. Então, ou seja, é um indivíduo com baixa taxa de rendimentos. Em um cenário de recessão econômica nos últimos 3 anos no Brasil, o número apresentado pelo Ceará é o equivalente a quase 25 mil pessoas saindo da faixa abaixo da linha da pobreza. Políticas de distribuição de renda foram fundamentais para que o Estado alcançasse a 5ª melhor redução do Brasil, principalmente com auxílio do Bolsa Família. O estado do Ceará apresentou, diferentemente de todos os demais estados da região Nordeste do Brasil, uma redução na taxa de extrema pobreza. Como você bem falou, 25 mil pessoas saíram da extrema pobreza no estado do Ceará entre 2016 e 2017, na contramão do que vem acontecendo no país. A taxa de extrema pobreza em 2016 era 8,4% e reduziu para 8,1%. De acordo com o sociólogo Arnaldo Santos, o desempenho do Ceará é resultado de acertos dos governos estaduais, pelo menos nas últimas 2 décadas. Quando você examina o cenário nacional, você vai verificar que, com raríssimas exceções, como é o caso do estado do Ceará, de um modo geral, os estados, inclusive os grandes estados, todos têm problema de déficit fiscal. Ou seja, não há equilíbrio financeiro. O Rio de Janeiro quebrou, né? O Espírito Santo anda, inclusive, em situação no limite. Se você vai ver Porto Alegre, idem. Funcionários em Porto Alegre estão recebendo salários sempre atrasados, não por acaso fizeram vários movimentos paredistas. Enquanto que o estado do Ceará, ao contrário, mantém suas contas em dia. E quando eu digo suas contas, não me refiro somente às contas dos servidores, que é uma obrigação, digamos, básica, né, de qualquer estado. Mas mantém suas contas em dia com seus fornecedores, mantém uma taxa de investimento com recursos próprios jamais vista no Brasil. Proporcionalmente, a taxa de investimento com recursos próprios do Brasil, em termos relativos, é maior do que a taxa de investimento de São Paulo. No cenário nacional, o maior aumento da pobreza em 2017 foi registrado na região sul. No entanto, ainda permanece com a menor proporção da população extremamente pobre. As regiões com mais pessoas nesta condição de renda são o Nordeste, com 17,5%, e o Norte, com 11,29%. Quando os estados aplicam políticas públicas voltadas para aquelas pessoas que mais necessitam. O estado do Ceará e o Nordeste têm feito isso. O estado, um tanto quanto mais do que o Nordeste em si. Essa mesma política, ela não se verifica nos estados do Sul, por exemplo, os grandes estados, por razões óbvias. Eles já atingiram patamares de desenvolvimento bem superiores aos nossos.
Por isso a concentração de pobres lá é bem inferior em relação à nossa, embora o nosso crescimento na redução da pobreza seja bem maior do que os deles. Mas isso é déficit histórico. Após denúncias de aumento significativo do valor do litro de combustíveis em meio à manifestação de caminhoneiros no país, o Núcleo de Defesa do Consumidor, NUDECOM, da Defensoria Pública do Estado do Ceará, recomendou ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará a não aumentar os preços de maneira excessiva por conta da greve nacional dos caminhoneiros, por configurar prática abusiva passível de punição. A recomendação também esclarece que os estabelecimentos não podem fazer diferenciação nas formas de pagamento já aplicadas, devendo permanecer todas as opções já costumeiramente utilizadas. O documento foi emitido após denúncias e informações referentes ao aumento de forma significativa do preço dos combustíveis, passando de R$ 4,59 para R$ 5,03 o preço do litro da gasolina em alguns postos de combustíveis aqui de Fortaleza. A Academia Cearense de Direito surgiu há um pouco mais de um ano, com o objetivo de levar cultura, educação jurídica e cidadania para formar novos cidadãos, para que no futuro a sociedade seja mais harmônica. E para falar um pouco sobre o papel da instituição, nós conversamos agora com o coordenador de artes da Academia Cearense de Direito, Dr. Fernando Laprovítera. Dr. Fernando, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer meu, Evelio. Obrigado pelo convite. Agradeço também em nome da Academia a oportunidade de conversarmos um pouco aqui sobre o trabalho realizado. Seja bem-vindo. Dr. Fernando, inicialmente eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para os nossos telespectadores qual é o real papel, ou seja, qual é a competência da Academia Cearense de Direito. A Academia, como já bem ressaltado pelo colega, ela tem essa responsabilidade de debater as matérias interessantes ao mundo do direito, mas não só limitadas a ela, até por conta do direito, né, ser muito abrangente. Então, dentro delas, temos debatido sobre cultura, sobre questões mesmo de segurança, de educação e todo o nosso contexto social atual, tentando imaginar dentro delas, com colaborações brilhantes que temos lá dentro, soluções e ideias para contribuir com a sociedade. Qual a relação entre o direito e a cultura? Os dois andam bem próximos? Andam. Eu acho até assim que o direito hoje em dia, especialmente, é muito reflexo da nossa cultura, né? Me foi até um desafio. Sempre eu tratei o direito e a cultura uma coisa muito natural na minha vida, o direito na minha formação e a cultura por ter, vamos dizer, um pedigree, um pé nela. Meu pai é artista, então sempre eu caminhei os dois muito próximos. E eu acho que a cultura acaba sendo muito um espelho do que a gente vive, um espelho da sociedade, e ambas se completam. Vamos falar um pouco agora sobre as ações, né, que a Academia vem desenvolvendo. Como, por exemplo, parece que está programada aí no período de 20 de junho, salvo engano, até 4 de julho, uma grande exposição de artes. Você poderia falar um pouco sobre essa iniciativa? Perfeito. No dia 20 de junho, já inclusive deixar o convite aqui a todos, a Academia Cearense de Direito, ela lança a exposição A um Palmo, do artista plástico Assis Filho, que é um escultor de formidável técnica, é muito apurado, é uma coisa muito bonita de se ver. É cearense? Cearense. É um artista que vai fazer sua primeira exposição, vai lançar a público seu trabalho pela primeira vez, agora através da Academia, desse convite, que vai ser muito interessante. Tem tudo para ser um trabalho muito bonito. E esse espaço é um espaço permanente de exposição? Esse será o primeiro, né? Mas será um espaço permanente? A partir desse, nossa intenção é lançar uma agenda com várias exposições, dar sequência, e não só exposições de arte. O meu coordenador adjunto na academia é o Amaro Pena, que é um músico renomado aqui do nosso estado, mesmo por dizer do Brasil, é uma pessoa de uma produção intelectual incrível, e ele também vai contribuir sempre levando alguma apresentação musical, e na academia também sempre a ideia é ter todas as artes contempladas, termos também lançamentos de livros nas exposições, no lançamento dos CDs, e sempre com debate, sempre com troca de ideias.
anos. Doutor Fernando, o senhor poderia falar um pouco sobre a estrutura da academia? As reuniões ocorrem com os acadêmicos mensalmente? De que forma ocorrem? E onde funciona a academia? E me parece que 2 novos acadêmicos, né, vão tomar posse, não é verdade? Na quinta-feira. Isso, quinta-feira agora. A academia atualmente, ela funciona na República do Líbano 960, salvo engano, vou te confirmar. As reuniões dela, tem sempre as reuniões ordinárias, que é feito de forma mensal, e ela está agora desenvolvendo um ciclo de debates, sempre uma vez por mês, como já recebemos lá nomes como na segurança pública, o coronel Juarez Leitão, na educação a vice-governadora Isolda Sela, recebemos também o secretário Maia Júnior para falar sobre a economia do nosso estado, e sempre contando com grandes nomes dos acadêmicos, mas também do público que tem de prestigiar, que é uma academia hoje que conta com nomes como Djalma Pinto, que é um mestre genial do nosso direito aqui, o Cândido, próprio professor Cândido Albuquerque, e de outros vários nomes tão brilhantes quanto que temos lá. O prazer na verdade é um verdadeiro deleite ir lá para ouvir essa troca de ideias. O senhor falou sobre esse projeto aí, ciclo de debates, né? E várias pessoas já participaram para falar sobre diversos temas, a exemplo da segurança pública. Isso. No dia 26 de junho, me parece que vai ter mais um debate dentro desse ciclo de debates, que será relacionado à saúde pública, com membros do Ministério Público, né, doutora Isabel Porto. O senhor poderia falar um pouco sobre este próximo encontro, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o coordenador de artes da Academia Cearense de Direito, doutor Fernando Laprovítera. Doutor Fernando, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre o ciclo de debates. Já tem um próximo encontro aí marcado, não é verdade? Para discutir saúde pública. Você poderia falar um pouco sobre esse encontro? Pronto, é mais um tema em voga forte na nossa sociedade, e os convidados, justamente a doutora Isabel Porto, que ela é membro muito atuante no Ministério Público, sempre esteve à frente de questões relacionadas à saúde, e inicialmente ela trará para a gente a visão dela sobre o momento vivido. É uma pessoa que tem muita informação para contribuir, e logo após é sempre aberto um momento para os acadêmicos e os convidados debaterem, tirarem eventuais dúvidas, surgirem com ideias. É um momento bem rico, é bem interessante e tem gerado bons frutos. Doutor Fernando, a partir dessa experiência, denominada ciclo de debates, me parece que a ideia é formular um documento e, ao final do ano, entregar ao governador eleito, né, nessas eleições no pleito de outubro, é verdade? Exatamente. O presidente da Academia Cearense de Direito, o doutor Roberto Vitor, ele tem como uma das metas dele na gestão que é essa forma de dar uma contribuição para a sociedade, que é das razões de existir da academia, essa contribuição. Então ele pretende, ao final do ciclo, quando a gente chegar em final do ano já com o governador empossado, o governador eleito, ele disponibilizar uma compilação do que foi debatido, que ideias surgiram, o que foi questionado, como até uma forma de presente, acho que muito rico para quem vier. Vai servir com certeza como sugestão, né, para o próximo governo. Claro, acho que são pautas qualificadíssimas que podem contribuir. Verdade. Doutor Fernando, e qual é a relação da Academia Cearense de Direito com os cursos de Direito? Ela tem buscado os cursos de Direito, as universidades, as faculdades, tem buscado uma aproximação? É natural, assim, até por conta de vários membros, vários acadêmicos serem de dentro de instituições de ensino. Ela não tem uma ligação formal com
qualquer das nossas faculdades, universidades, mas temos buscado parcerias, até mesmo é uma forma temos professores, eu acredito que de vários cursos, não vou dizer de todos, que hoje em dia está bem abrangente, mas de vários dos cursos do direito que vêm contribuir lá dentro, e acredito que acabe sendo como uma parte da instituição trazendo para dentro da academia. A academia ela tem um papel social muito forte a ser desenvolvido, né, no seio da sociedade. Então, dentro desse aspecto, ela firmou recentemente uma parceria com a Fundação Raimundo Fagner. Quais são os objetivos dessa parceria? Exatamente. Agora acredito que há cerca de um mês estivemos na fundação, fomos muitíssimo bem recebidos lá, e a ideia na Fundação Raimundo Fagner é prover alguma ajuda material para levarmos livros, levarmos algumas formas de ajuda às crianças assistidas, mas não somente limitando ao material. A ideia da academia é prestar também algumas orientações jurídicas. Lá é um mundo de gente que, cada um com peculiaridades, situações de pobreza que estão sendo amenizadas ali, mas que merecem um cuidado mais próximo. E a gente tenta chegar assim nesse momento para assisti-los também de alguma forma. Doutor Fernando, quais são as metas da academia para este segundo semestre, além, obviamente, de dar continuidade ao projeto Ciclo de Debates? A academia ela está em busca sempre de novos parceiros, contribuições, inclusive já temos as figuras dos colaboradores da academia em outros estados para trazer parcerias, para trazer propriamente ideias, nos contextualizar do que é que está acontecendo em outros estados. E dentro disso, a academia quer cada vez mais criar corpo, né? Embora tenha um pouco mais de um ano, como foi dito no começo do programa, é uma academia que vem se notabilizando pela sua atuação. Ela, com a ajuda dos acadêmicos, o presidente, que está fazendo um trabalho de um guerreiro mesmo, muito interessante. E a ideia da academia é se firmar como uma referência para consultas, para mesmo colaborações, ser uma referência jurídica e social. A interiorização é também uma preocupação da academia, de levar suas ações para o interior do estado? Sim. Inclusive, até do que havíamos falado, a Fundação Raimundo Fagner, uma das preocupações que ela tem é que o que é realizado, ela tem a sede em Fortaleza e em Oroz. O que é realizado em Fortaleza, ela também quer que seja realizado em Oroz. E foi uma das coisas que acertamos, que não só daremos essa assistência aqui, como em Oroz. E temos já acadêmicos já contribuindo pelo interior do estado, já visitas a escolas públicas de outros municípios para acompanharmos como a educação está sendo desenvolvida nesses lugares. E, enfim, assim, é um trabalho ainda de formiguinha, muito incipiente, mas que está caminhando. Com certeza. Doutor Fernando, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e o parabeniza aqui em nome da academia pelas iniciativas de formar cidadãos mais conscientes, né, e prepará-los, né, para o dia a dia, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço a presença aqui, uma oportunidade da gente trazer um pouquinho da academia para o público. Quero convidar todos para se fazerem presentes na abertura da exposição, que vai ser no dia agora 20 de junho, às 19 horas, que é um momento até para quem tiver interesse, conhecer um pouquinho mais da academia. Já no dia 26, novamente o convite para o ciclo de debates na própria sede da Academia República do Líbano, que vai ser a partir das 19h30 e aberto ao público. Nossa ideia é que quem tiver boas intenções, bons temas para serem debatidos, sinta-se convidado. Obrigado. Obrigada. Ivelise Maia. A Defensoria Pública do Estado do Ceará realizou uma caminhada pelas comunidades impactadas pela construção do veículo leve sob trilhos, VLT.
A visita foi realizada pelos defensores públicos do Núcleo de Habitação e Moradia, representantes dos escritórios de Direitos Humanos Frei Tito e Dom Aloysio Loscheider e representantes de secretarias de conservação da Prefeitura de Fortaleza. O percurso foi entre as avenidas Abolição até a Padre Antônio Tomás, margeando os trilhos e conversando com a população. A Praça do Ferreira, em Fortaleza, foi palco para o encerramento da campanha Onde Existem Pessoas, Nós Enxergamos Cidadãos, defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal da Associação Nacional dos Defensores Públicos em celebração ao mês da Defensoria Pública. A programação montada na praça estava focada em atender a população em situação de rua, já que, de acordo com o censo realizado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, estima-se que 250 pessoas se encontram em condição de rua somente lá na Praça do Ferreira. Além da assistência jurídica, a população contou ainda com a prestação de serviços como corte de cabelo, agendamento de certidão de nascimento, verificação de pressão arterial, orientação sobre DSTs, distribuição de preservativos, orientação sobre arboviroses, cadastramento de medula óssea pelo Hemossi e a presença do CRAS itinerante. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará. A necessidade do exame de ordem se reforçou principalmente diante da grande proliferação dos cursos jurídicos no Brasil. Muitos deles sem serem dotados de qualidade de ensino essencial para a formação adequada do profissional. E para falar sobre exame de ordem, nós conversamos agora com o educador jurídico e membro da Comissão Nacional do Exame de Ordem em Brasília, Dr. Vanilo de Carvalho. Dr. Vanilo, é um prazer tê-lo conosco novamente aqui no estúdio do programa Mundo Jurídico. O prazer é todo meu, Everaldo. Inicialmente, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise dessa afirmação de que a necessidade do exame de ordem ela foi reforçada dada a ampliação dos cursos jurídicos no Brasil e muitos deles sem qualidade nenhuma. Bom, é uma afirmação que eu diria bem pontuada, né? Porque ela não vincula a necessidade do exame de ordem à crise no ensino jurídico, né? Ela reforça, sim, a necessidade do exame de ordem à proliferação das faculdades, que realmente aqui no Brasil ocorreu de forma espantosa, né? Algo assim que a gente fica assim se questionando como é que isso aconteceu e como se deixou acontecer. Verdade. Mas que não, né, conforme a afirmação que você disse, que não vincula uma coisa à outra. O exame de ordem, portanto, ele é altamente necessário. Sim, com a crise do ensino jurídico, né, que veio na concomitância com a explosão do número de faculdades e cursos de direito, então há aí o reforço a essa necessidade. Eu ainda diria uma coisa, a necessidade do exame de ordem, né, porque é necessário em si mesmo, independente do ensino jurídico, mas que é reforçado por essa crise que eu falei para vocês, ela foi, pelo STF, confirmada, né, na medida em que o STF reconheceu e pacificou um conflito que vinha existindo se o exame de ordem era constitucional ou não. Né? Até bem pouco tempo a gente havia essa discussão, né? Se era ou não, por que só na carreira jurídica acontecia essa necessidade, essa obrigatoriedade formal dentro da lei e por que as outras carreiras assim não entendiam. Que falava-se no livre exercício da profissão. Justamente, né? Esse era o ponto, né? Poxa, se é livre exercício e se eu me habilitei formalmente nessa carreira para exercê-la, por que uma entidade entendida por alguns como uma entidade de classe
tem esse direito tão grande sobre a minha liberdade, né? Mas isso é passado. Foi superado. Foi superado. Claro, livre exercício desde que atendidas as condicionantes Para tal. Estipuladas pela lei. É. Doutor Vanille, na sua opinião, o que está ocorrendo? O senhor tocou num aspecto importante que é a crise do ensino jurídico no Brasil. Por que um número tão grande de reprovação, de egressos, né, dos cursos de direito, quando se deparam com o exame de ordem? É um número crescente. É verdade. Até assustador, né? Assustador. Obviamente, eu não acredito que o exame de ordem, só ele, vai definir quem será um bom profissional, quem tem capacidade, né? Ele é um indicativo, Certo. sem sombra de dúvida, né? Mas uma faculdade inteira, né? A preparação inteira, né? De um bacharel, ela não é só pelo exame de ordem definida e nem vai defini-lo como se um bom profissional ele tornasse-á. Mas, como eu disse, é um indicativo e um bom indicativo. E a gente fica assim espantoso, né? Depois dos exames, a gente vê o resultado e diz, poxa, que coisa, e parece que é crescente. É quase impossível não crer que a reprovação de percentagem altíssima que a gente vê E crescente. E crescente nos índices do exame de ordem, não seja vinculadas ao ensino que aquele bacharel recebeu durante a faculdade. Não tem como se desvincular. Eu diria para vocês que a gente minimizar a situação ao curso de direito em si, ou as faculdades de direito, ou ao ensino jurídico ali, é pouco. É difícil aqui no Brasil, em qualquer área, a situação não ser conjuntural. Portanto, como que a gente abre, né, no Estado brasileiro, o MEC permitiu, né, o OAB também, né, tantos cursos de direito, e a gente não sabe quem é que vai ser o público desse curso de direito, né? E a gente sabe, assim, aqui no Brasil aconteceu uma situação, assim, incrível, né? Que como é que se incentivou tanto o ensino de terceiro grau, o ensino universitário e o ensino básico e médio, parece que foi. Eu recentemente vi um dado, inclusive com você, Hervelde, sobre a questão da violência, né, urbana, e a questão da formação educacional. Verdade. As duas estão vinculadas. Quanto menos formação formal se tem o aluno, se tem o estudante, mais vítima e mais aquele que ataca a vítima, né, o agressor, estão vinculados à violência, né, assim, concomitante. Então, a gente não pode esquecer de que o ensino jurídico aqui no Brasil, a história do ensino jurídico aqui no Brasil, ela é uma história ligada a uma sociedade fortemente, definidamente elitista. Então, durante a colônia, não existia ensino jurídico aqui no Brasil, né, os filhos da aristocracia, e melhor aqui no Brasil, melhor do que falar aristocracia, falar oligarquia, iam para Portugal para que eles se formassem como juristas e, melhor ainda, como os altos burocratas do sistema do Império Colonial Português. Então, isso ocorreu durante a colônia. Depois teve aquela verdadeira tragédia, que eu digo que ainda hoje ninguém supera aqui no Brasil, que foi a expulsão da Companhia de Jesus, dos jesuítas, pelo Marquês de Pombal, em 1759. Isso deixou uma lacuna educacional aqui no Brasil em larga escala. Quer dizer, que só começou a reverter essa situação e a passos de tartaruga com a vinda do príncipe regente Dom João em 1808. E aí que a gente começa a inaugurar uma nova história de ensino. De tal forma que Dom Pedro I, ele determina a abertura de duas escolas de direito, né? As duas primeiras, né? De Olinda e de São Paulo. Certo.
essas escolas eram interessantes, elas tinham como pré-requisito para que entrasse ter o mínimo de 15 anos e que passasse nos testes obrigatórios, né, para admissão. Essa era a determinação. Agora, quem era que poderia ter 15 anos e passar nesses testes obrigatórios? 100% dos filhos da aristocracia, melhor dizendo ainda, da oligarquia, da elite. Então, era isso. E de tal forma que a seleção já era total e absoluta ali na admissão do curso, né, dos dois cursos, de São Paulo e de Olinda. Depois aí, se graduava, se bacharelava e se tornava advogado. Doutor Vanilo, o senhor acredita que as transformações ocorridas na sociedade contemporânea endossam a relevância do ensino jurídico no Brasil? Eu gostaria que o senhor respondesse a esse questionamento logo após um breve intervalo. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o educador jurídico Vanilo de Carvalho. Doutor Vanilo, a pergunta que ficou lá no bloco anterior foi se as recentes transformações ocorridas na sociedade contemporânea endossam a relevância, a importância do ensino jurídico no Brasil. Sem querer ser pretensioso por eu ser advogado, Claro. e realmente a questão não é essa, o ensino jurídico no Brasil, e eu diria em qualquer país tido como civilizado, ou o que essa definição de civilizado de melhor compreende, ela está totalmente ligada a um senso de sociabilidade, de coletividade. Portanto, se o ensino jurídico, ele é um ensino jurídico que forma aqueles que vão trabalhar nas mais diferentes áreas do direito, isso significa que, se ele for bom, a contribuição que ele dará, que o resultado desse ensino jurídico dará para uma sociedade que sabe lutar pelos seus direitos, que antes de saber lutar pelos seus direitos, a sociedade que sabe qual é os seus direitos, porque a gente só luta justamente se a gente souber pelo que está lutando. Verdade. Né? Aqui no Brasil, recentemente, com essa crise dos caminhoneiros, é uma coisa que eu fiquei assim, espantado, como tanta coisa tem nos espantado esses tempos. Em uma semana, a sociedade estava, em uma determinada semana, a sociedade estava apoiando a greve dos caminhoneiros. Na semana seguinte, não estava mais. Eu disse, nossa senhora, o que é isso? No mínimo, é uma análise superficial, né, da situação. Então, se a sociedade sabe qual é o seu direito, se os operadores do direito, e é interessante quando a gente fala operadores do direito, porque aqueles que trabalham no direito são de tão e tão diferentes áreas de influência na sociedade, que eu disse, poxa, bons mecanismos resultam em um bom resultado. Então, os professores, como são agentes influenciadores, né? Tanto para os seus alunos do direito, como para a sociedade inteira, os advogados, os juízes, os magistrados, os procuradores, os que vêm a compor o Ministério Público, nossa Senhora. Né? Então, se esses forem bons formados no bom direito, né? No direito que procure o conhecimento jurídico, mas o conhecimento jurídico que trabalhe para uma sociedade democrática, trabalhe para uma sociedade que reconheça os seus direitos. Sem sombra de dúvida, seria um salto assim, espetacular. Doutor Vanilo, um fato me desperta bastante atenção quando diz respeito a exame de ordem e formação jurídica. Ou seja, existe ainda a necessidade de um curso preparatório para o exame de ordem. Não bastariam os 5 anos e meio de faculdade, de graduação? Ou seja, ele ainda tem que se submeter, o egresso, a um curso preparatório para o exame de ordem. Como é que você avalia isso? Você me pegou, um tema também, assim, às vezes espinhoso, porque envolve também os profissionais que trabalham nesses cursos, né? São profissionais de verdade.
Mas, às vezes, a gente quer pensar assim, poxa, um estudante de Direito passou 5 ou 6 anos na faculdade, né? Às vezes 7, e verdadeiramente basta um bom curso, né, levado com seriedade. Né? E um bom aluno. Eu não boto a culpa só na formação jurídica, eu boto a culpa também no estudante. Né? Naquela curiosidade, né, da pesquisa, né, do conhecimento. Basta um bom curso, exame de ordem não é bicho de 7 cabeças. De forma alguma. Né? Se criou isso. Né? Porque se você for analisar o curso de graduação, o curso de graduação ele é formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. Mas veja, quais dos alunos que estão lá no curso de graduação se envolvem com essas 3 áreas? É um número mínimo. Pelo ensino, pela pesquisa, pela extensão e hoje, graças a Deus, pela prática. Pela prática. Né? Isso é outro grande problema. Além do exame de ordem, um outro grande problema diz respeito à prática. Que você vê que tem jovens advogados com dificuldade de inserção no mercado de trabalho, conseguiu a aprovação no exame de ordem depois de tentar 2, 3, 4, 5 vezes, ou 6, ou 7. E um outro problema que ele vai encarar, que ele vai enfrentar, é como iniciar a carreira. É verdade. Quer dizer, muitas vezes, e talvez a maioria das vezes, ele inicia totalmente do zero. Né? Até porque as faculdades, com os seus núcleos de prática jurídica, exercem um papel social de relevância. Né? Verdade. Eu acredito. Eu fico vendo aqui, uma cidade como Fortaleza, né? Uma cidade realmente uma metrópole, né? Uma cidade grande, né? Com uma demanda social, com a carência de tutela jurisdicional gigantesca, eu fico imaginando o que seriam dessas pessoas de baixas condições, que não têm possibilidade de ter acesso à justiça, a não ser um acesso proforme ali no que a lei diz, se não fossem os núcleos nas faculdades. Que atuam em conjunto com a Defensoria Pública, em regra. Em regra. Né? Também com o Tribunal de Justiça, né? Quer dizer, são projetos cada vez mais envolventes. Mas que a gente sabe que a demanda é absurdamente maior. Tanto a demanda dos alunos dentro das próprias faculdades, quanto a demanda social. Isso seria realmente assim, muito importante, assim, de haver um investimento assim, real, né? De conseguir abarcar. Era ganho para todos. Ganho para a justiça, né? Ganho para a faculdade, ganho para o aluno e principalmente ganho para a sociedade, né? Porque não dá para se entender direito desassociado, né, da faculdade. Então, Vanilla, esse tema ensino jurídico é realmente um tema muito palpitante e vasto, mas infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, teríamos que marcar um novo programa para dar continuidade nesse debate, mas de qualquer forma o programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, as considerações finais que eu coloco, como sempre, são de agradecimento e repetindo que você é um educador jurídico, né? Obrigado. Fiquemos pensando quantos temas são aqui abordados no seu programa e, mais ainda, a quantos atinge. Né? Quer dizer, eu posso ir fazer uma palestra no auditório lotado, mas o Dr. Hervelt vai conseguir, né, um número de ouvintes muitíssimo maior do que qualquer auditório cheio. Coloco-me à disposição e reitero os meus agradecimentos. Obrigado. Ivelise Maia. Mais 1.000 agentes vão reforçar a segurança do sistema penitenciário cearense. No próximo dia 3 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, o governo do estado vai empossar os convocados do concurso público para a carreira de agente. Além desses, outros 695 candidatos seguirão para o cadastro de reserva. Além da posse dos agentes penitenciários do concurso realizado em 2017, o governador também lembrou do início das atividades de profissionais das polícias militar e civil. No dia 13 de junho, será a formação de mais de 1.400 novos agentes da Polícia Militar. E no dia 20 de junho, será a formação da nova turma da Polícia Civil. Foram mais 753 convocados que farão parte das fileiras dos profissionais da segurança pública do estado. Vamos agora conferir as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inscrições até 26 de junho. Ministério Público do Rio de Janeiro, inscrições até 11 de junho.
Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, inscrições até 6 de junho. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, inscrições até 6 de junho. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram e assista a todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.